Meus irmãos, esse é o nosso momento bíblico. E eu vou ler para vocês aqui o livro de Isaías, o capítulo 42. Eu quero informar que, segundo os teólogos, o livro de Isaías, do capítulo 1 até o 39, foi escrito pelo profeta Isaías. Do 40 ao 55 foi escrito pelo profeta anônimo, que vivia lá na Babilônia, já no final da prisão deles na Babilônia. Então é conhecido como o segundo Isaías. Então, o servo de Javé, capítulo 42, versículo 1. Vejam o meu servo, a quem eu sustento. Ele é o meu escolhido, nele tenho o meu agrado. Eu coloquei sobre ele o meu espírito, para que promova o direito entre as nações. Ele não gritará, nem clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não quebrará a cana que já está rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. Promoverá fielmente o direito. Não desanimará, nem se abaterá, até implantar o direito na terra e a lei que as ilhas esperam. Assim diz o Deus Javé, que criou o céu e o estendeu, que firmou a terra e tudo o que ela produz. Ele dá respiração ao povo que nela habita, e o espírito aos que sobre ela caminham. Eu, Javé, chamei você para a justiça, tomei-o pela mão e lhe dei forma. Eu o coloquei como aliança de um povo e luz para as nações, para você abrir os olhos dos cegos, para tirar os presos da cadeia e do cárcere os que vivem no escuro. Eu sou Javé, esse é o meu nome. Não vou dar para outro a minha glória, nem vou ceder minha honra para os ídolos. As primeiras coisas já aconteceram, coisas novas é o que eu agora anuncio. Antes que elas comecem, eu as comunico a vocês. Um cântico novo, versículo 10. Cantem a Javé um cântico novo, que o louvem até os confins da terra, que o celebrem o mar e tudo o que nele existe, as ilhas com seus habitantes. Que o deserto e suas cidades se alegrem, exultem as aldeias habitadas por Cedar. Que os moradores de Petra aclamem e gritem do topo das montanhas, deem glória a Javé e anunciem seu louvor nas ilhas. Javé avança como um herói, como guerreiro, acende seu ardor, solta gritos de guerra, mostrando-se forte contra seus inimigos. A ação de Javé na história. Há muito tempo estou calado, permaneci quieto e aguentei. Agora vou gritar, com a mulher que dá luz, vou gemer e suspirar. Vou acabar com as montanhas e as colinas, vou secar o que elas têm de verde. Transformarei os rios em terra seca e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que eles não conhecem. Vou levá-los por uma estrada que não conhecem. Diante deles transformarei as trevas em luz e os caminhos pedregosos em terreno plano. Eu mesmo vou fazer tudo isso e não deixarei de fazê-lo. Recuarão cobertos de vergonha aqueles que confiam nos ídolos, que dizem às estátuas: vocês são os nossos deuses. Cegueira do povo, surdos escutem, cegos olhem e vejam. Quem é cego, senão o meu servo? Quem é surdo, senão o mensageiro que eu mandei? Você viu
muitas coisas e nada percebeu. Abriu os ouvidos e nada ouvia. Por causa da sua própria justiça, Javé queria engrandecer e verificar a sua lei, mas o seu povo é um povo espolhado e roubado, todos presos em cavernas, trancados em prisões. Eram saqueados e ninguém o libertava, despojado e ninguém dizia: devolvam isso. Quem de vocês vai escutar isso tudo e prestar atenção para ouvir daqui por diante? Quem foi que entregou Jacó ao saque e Israel ao despojo? Não foi Javé, contra quem pecamos? Não querendo andar em seus caminhos, nem seguir a sua lei? Então Javé despejou sobre todos eles o ardor de sua ira e o furor da guerra. As chamas dele os rodeavam, mas eles não compreenderam. Eram queimados, mas nem fizeram caso. Amém. Perguntas, meus senhores. Bom, vocês sabem que eu, por muito tempo, tinha uma certa resistência de entender, né, essa questão, quando ele fala da ira de Deus, isso e aquilo. Em verdade, é o seguinte, né? Deus aqui lidando com o povo não obedecia e ele acompanhava aquele povo, porque ele queria trazer aquele servo verdadeiro. Então, aqui no final, esses servos que ele está falando são os das igrejas, são os sacerdotes, são, enfim, né, eram os chamados sacerdotes na época, aqueles que, e os profetas também que tinham, né, que tinham que orientar o povo e que tinham que cumprir seu papel, mas não cumpriam. Faziam tudo ao contrário. Se achavam melhor que os outros, exploravam, roubavam, traíam, faziam tudo o que não era para fazer. Então, Deus deixava eles ao destino deles, e o que acontecia? Vinha a lei do retorno. Faziam coisa ruim para os outros, mas dia menos dia vem a lei do retorno. E a pessoa vai receber de volta tudo aquilo que ela fez para os outros. Então, né, a ira de Deus nada mais é do que a lei do retorno daqueles, né, que fazem coisas ruins, receberão coisas ruins. Quem fizer coisas boas, receberá coisas boas. Então, certamente Deus quer, né, que andemos no caminho correto. E aqui, então, né, o profeta, quando escreveu isso, é no ano 500 e pouco antes de Cristo. E olha de quem ele está falando. Ele é o meu escolhido, nele eu tenho o meu agrado. Coloquei sobre ele o meu espírito, para que promova o direito entre as nações. Não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não quebrará a cana que já está rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. Promoverá fielmente o direito. Não desanimará, nem se abaterá até impor o direito na terra e a lei que as ilhas esperam. Ou seja, né, ele está falando de Jesus Cristo. Vocês vejam que muito antes, e daí ele diz aqui, eu sou Javé, esse é meu nome. Não vou dar para outro a minha glória, nem vou ceder minha honra para os ídolos. As primeiras coisas já aconteceram. Coisas novas é o que eu agora anuncio. Antes que elas comecem, eu as comunico a vocês.
Então, como ele se, né, comunicava com o povo, ele anunciava. Então ele estava anunciando que ia enviar quase 600 anos antes de Jesus chegar, né? Quebrando a cegueira. Ele fala aqui como os cegos, né? Vou levá-los por uma estrada que não conhecem. Transformarei as luzes em trevas e os caminhos pedregosos em terreno plano. Eu mesmo vou fazer tudo isso e não deixarei de fazê-lo. Recuarão cobertos de vergonha aqueles que confiam nos ídolos, que dizem às estátuas, vocês são os nossos deuses. Então Deus está sendo muito claro que é Ele, e Jesus era Ele também, que é Ele que é o dono de tudo, e que é Ele que tem o poder e a glória, e Ele não vai ceder isso a nenhum outro nome que já circulou e circula aqui na terra, querendo a glória dele. Então, para que entendam claramente quem é Deus, que Ele que é o Criador. E Ele não divide com ninguém, porque as pessoas não têm condições de ter o poder que Ele tem. Só Ele tem condições de ter aquele poder. Só Ele sabe usar com amor sobre todos o poder que vem. Então, nenhum humano que passou aqui pela terra, a não ser Jesus Cristo, que estava humano, mas nunca foi humano, porque tinha um espírito divinal. O espírito dele sempre foi o espírito de Deus. E o resto tudo é ilusão e idolatria. E aí a semana passada a gente leu, né, o Mateus capítulo 14, aonde, aliás, João capítulo 14, aonde Jesus afirma que ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Então, não adianta fazer cultos, invocar toda espécie que for de seres ou entidades, se não for o próprio Jesus. E a Virgem Mãe Santíssima, nossa mãezinha, enviou um recado dizendo que não adianta chamar ela, a Virgem Mãe, ou chamar Jesus, ou chamar qualquer ser da divina luz, e junto chamar seres que não são da luz, porque eles não vêm. A luz não está aonde as trevas estão. Então, se quiser que a luz esteja, tem que chamar só a luz, sem colocar nenhuma entidade que não seja da luz. E isso é orientação firme e séria, porque é assim que funciona. E o resto interessa a quem? Ao maligno, que quer manipular e não quer que a gente se salve. E assim a própria humanidade foi duvidando de Deus e criou seus deuses. E muitos abandonaram todos os deuses. E hoje o Deus é a ilusão, que é a matéria, que é o dinheiro, que é o poder, é o ter, é viver um momento e não sabe que vai acabar. Não se importa. Ele fala aqui, eram queimados, mas nem fizeram caso. Então, assim é o ser humano, arrogante, querendo ser melhor que os outros e oprimindo. Então, os inimigos de Javé são aqueles, né, que espalham a injustiça, o ódio, a maldade sobre a terra.
a destruição. Então, esses Jesus não aprova e não serão salvos por Jesus, porque lá onde ele vive é a pureza, é a perfeição. Ele está informando como deve ser para chegar até lá. Então, ele sabe que ninguém aqui vai conseguir ser perfeito, porque esse plano é imperfeito. Mas que se esforcem para tentar ser perfeitos como o Pai é. Então, Jesus estava, sendo anunciado para vir abrir os olhos dos cegos, porque a cegueira é uma prisão. E a cegueira que ele está falando não é a de ver, eles enxergavam. Mas ele está falando da luz, enxergar a luz, a vida, que é o que traz a vida. Então, não adianta. Cada pessoa pode ficar com seus pensamentos, suas justificativas. Mas a única coisa que justifica nós diante de Deus, o único ser, é Jesus. As nossas justificativas, nossas desculpas, não vão justificar nós perante Deus. Então isso é uma coisa séria, porque infelizmente a vida dura um tempo, ou felizmente, porque viver eternamente, onde se sofre, não é uma boa, sendo que o Pai tem um mundo maravilhoso para a gente viver. E nós estamos aqui a caminho da luz, buscando o caminho verdadeiro da luz, que é Jesus. Amém.